Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Vitor Magalhães, aprovado no último concurso da Advocacia Geral da União. E se você está procurando algum vídeo que te explique tudo sobre a ação popular, fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que você vai entender tudo sobre esse remédio constitucional. Caso você ainda não conheça a nossa apostila, você precisa entender que a nossa apostila é completa. Ela foi elaborada a partir dos principais livros e cursos de direito constitucional para concurso público. Então isso significa que no nosso curso você encontra tudo o que você precisa para sua aprovação. As súmulas, os informativos, as doutrinas, as questões e muita estratégia. E o melhor de tudo, a apostila contém gráficos e cores indicando os temas que mais foram cobrados em provas anteriores. Além de ter esses gráficos indicando a recorrência dos assuntos em provas de concurso público, a apostila contém um sistema de cores com base nessas estatísticas. Azul indica os temas importantes, temas que foram cobrados em algumas provas anteriores. Amarelo indica os temas muito importantes, que são aquelas informações que já foram cobradas muitas vezes em provas anteriores. E verde indica os temas extremamente importantes, são as informações que já foram cobradas muitas e muitas vezes em concurso público. Então, se você gostou e quer colaborar com o crescimento do canal, faça o download da apostila que está na descrição do vídeo. Vamos iniciar o estudo da ação popular com um exemplo. Imagine, hipoteticamente, que a prefeitura do seu município tenha contratado uma empresa para construir a rede de esgoto da sua cidade, com o propósito então de transportar todo o esgoto dos moradores da sua cidade até uma estação de tratamento. Entretanto, embora a ideia seja transportar o esgoto até essa estação de tratamento, você descobre que essa empresa está na verdade burlando esse contrato e está simplesmente despejando o esgoto no rio da cidade, ou seja, você descobre que a empresa está praticando um ato que polui o meio ambiente, o que obviamente é contrário ao interesse da coletividade. Essa empresa já inclusive construiu várias tubulações que desaguam esse esgoto no rio e inclusive uma quantidade considerável de esgoto já está sendo despejada nesse rio, um importante rio para a sua cidade. Você, na qualidade de cidadão, entende que esse ato, essa conduta praticada pela empresa, configura o que chamamos de ato ilegal e lesivo aos interesses da coletividade. Ilegal, obviamente, por violar uma série de disposições legais de natureza ambiental e lesivo aos interesses da coletividade por simplesmente prejudicar o meio ambiente. Então você, como cidadão, quer resolver isso na justiça. Você não quer mais esperar que algum órgão público tenha boa vontade de adotar medidas para resolver essa situação. E você também não quer esperar, por exemplo, que o Ministério Público ou a Procuradoria do Estado, do município ou da União ajuize alguma ação civil pública para resolver o caso. Você mesmo quer resolver. E o que você faz? Você, na qualidade de cidadão, poderia ajuizar uma ação civil pública? Você mesmo? Não. Você não teria legitimidade para, como cidadão, ajuizar uma ação civil pública. Mas você pode resolver isso sim na justiça. Sendo cidadão, você pode contratar um escritório de advocacia para ajuizar em seu nome o que chamamos de ação popular. E assim, você será o autor de uma ação popular ajuizada para impedir essa obra, impedir que essa obra continue sendo realizada e requerer o desfazimento daquela parte da obra que já foi concluída e, além disso, para requerer a punição dos responsáveis por esse esgoto que já foi despejado no rio da cidade. Veja então que você mesmo, como cidadão, pode requerer judicialmente que sejam desfeitos ou impedidos esses atos ilegais e lesivos ao interesse da coletividade e ainda requerer a condenação dos responsáveis. O importante é que você mesmo pode fazer isso. Basta para isso que você seja cidadão. Você mesmo tem a legitimidade para provocar o judiciário com o que chamamos de ação popular. Então não é necessário aguardar um órgão público, ou aguardar o Ministério Público, ou a Advocacia Pública, para resolver essas questões que interessam a coletividade. Você mesmo, como cidadão, possui esse poder, reconhecido pela própria Constituição. Essa é a ação popular. Então, para resumir em uma linguagem bem simples, podemos dizer que a ação popular é uma ação judicial que pode ser ajuizada por qualquer cidadão para desfazer ou impedir atos que considere ilegais e lesivos ao interesse da sociedade, para que eventualmente ainda possa obter a condenação dos responsáveis por esses atos.
Antes de nos aprofundarmos no estudo da ação popular, vamos analisar o que a nossa apostila nos diz sobre esse instituto. Então essa é a nossa apostila, estamos especificamente na parte que trata da Lei 4.717 de 65, que é a lei que regula a ação popular. Logo no início da apostila, nós temos acesso a esse gráfico. E esse gráfico demonstra claramente quais são os dispositivos mais recorrentes em provas de concurso público. Então nós temos que dar ênfase no nosso estudo a esses dispositivos aqui. Então, daqui para baixo, vocês têm dispositivos com pouca relevância para a prova, seguidos de dispositivos que já não têm mais relevância. Então o nosso estudo vai ser feito com ênfase naquilo que é realmente cobrado nas provas. Então, primeiramente, para iniciar o nosso estudo, vamos analisar o fundamento constitucional da ação popular, ou seja, aquilo que a nossa Constituição estabelece sobre a ação popular. E segundo a Constituição, qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então esse dispositivo aqui se encontra na Constituição e a lei que regulamenta essa norma constitucional é exatamente a lei que é objeto de estudo, que é a Lei 4.717/65. Ou seja, essa é a lei que regulamenta a ação popular tal como prevista na Constituição. Remédio constitucional. Essa é a primeira palavra-chave que deve vir à sua mente na hora de uma resposta numa prova discursiva sobre a ação popular. A ação popular é um dos remédios constitucionais, pois os remédios constitucionais são aquelas ações judiciais previstas pela nossa Constituição com o propósito de garantir a observância dos direitos fundamentais dos indivíduos. E como a ação popular está prevista em nossa Constituição, conforme acabamos de ver em nossa apostila, e está prevista com o propósito de garantir a observância dos direitos fundamentais dos indivíduos, como é o caso do direito fundamental à moralidade administrativa, então podemos concluir que a ação popular é um dos remédios constitucionais, ou seja, a ação popular é um remédio constitucional. Por exemplo, cada um de nós possuímos o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E para o caso de violação do nosso direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como no exemplo dado da empresa poluidora, a Constituição prevê a ação popular como a ação judicial adequada para que se seja assegurada a observância desse direito fundamental. Então, dessa forma, a ação popular é um remédio constitucional e essa expressão é importantíssima para sua prova discursiva. Democracia direta. Essa é outra palavra-chave que também não pode faltar em uma resposta discursiva em que seja necessário apresentar um conceito ou uma delimitação sobre a ação popular. Vamos compreender melhor. Aqui no Brasil, existe o que chamamos de democracia indireta, ou seja, uma democracia exercida por meio de representantes do povo. Entretanto, em certos casos, o nosso sistema, adota alguns instrumentos que permitem que o próprio cidadão possa interferir na atuação do Estado, ou seja, o próprio cidadão pode atuar de forma direta na formação da vontade política do Estado. Então, na República Federativa do Brasil, existe o que chamamos de democracia indireta. Mas mesmo que o cidadão ele participe da vontade política do Estado por meio de representantes, ou seja, o cidadão ele tem a atribuição de eleger os representantes, em alguns casos, nosso sistema prevê que o próprio cidadão pode diretamente participar da formação da vontade política do Estado, ou seja, sem a necessidade de participar por meio de representantes. Vamos entender. Como manifestação da democracia indireta, por exemplo, podemos citar o caso de um cidadão que elege um deputado federal e esse deputado federal apresenta uma proposta de lei muito importante para a sociedade, ou seja, o cidadão elegeu um deputado para que o deputado atue diretamente na formação da vontade política do Estado. O que significa que esse cidadão atuou indiretamente na formação da vontade política do Estado.
Nesse exemplo de democracia indireta, esse cidadão interferiu na atuação do Estado por meio de um representante, que é o deputado federal. Então, fique claro que no caso desse exemplo, temos o que chamamos de democracia indireta. Entretanto, e é exatamente aqui que eu quero chegar, existem situações em que o cidadão ele pode atuar de forma mais direta na formação da vontade política do Estado. Por exemplo, imagine que um cidadão entenda que deveria ser publicada uma lei garantindo o direito de cada brasileiro ter uma moradia própria, uma casa própria, por exemplo. Então, esse cidadão, convicto disso, mobiliza um enorme número de pessoas que pensam da mesma forma que ele e eles juntos elaboram uma proposta de lei prevendo que cada cidadão brasileiro tem o direito de possuir a sua casa própria. E, em seguida, esse grupo de cidadãos apresenta essa proposta de lei ao Poder Legislativo, a quem caberá analisar essa proposta de aprovar ou não essa proposta vinda da sociedade. Isso que eu acabei de narrar é um assunto para outra aula, mas é o que chamamos de iniciativa popular. Então, no caso, nesse exemplo, a iniciativa popular é um ótimo exemplo de democracia direta, pois os cidadãos atuaram de uma forma muito mais direta na formação da vontade política do Estado. Assim como a iniciativa popular, a ação popular é um ótimo exemplo de democracia direta, pois a ação popular permite que o cidadão atue mais diretamente na formação da vontade política do Estado. Basta pensar no exemplo da rede de esgoto. O Estado estava inerte, o Estado não estava fazendo nada contra o despejo de esgoto no rio, e, enquanto isso, o meio ambiente continuava sendo poluído. Então, você, como cidadão, por meio de uma ação popular, participou mais ativamente, mais diretamente, para alterar essa vontade política do Estado. Então, por causa do cidadão que ajuizou a ação popular, que no exemplo dado era você, o Estado deverá adotar medidas mais severas contra a poluição daquele rio. Antes de iniciarmos o estudo do artigo 1º, perceba que ele está destacado na cor azul, o que significa que esse tema aqui é bastante relevante em provas de concurso público. Então, com base em provas anteriores, ele tem uma chance de ser cobrado na sua prova. Então, vamos lá. Então, primeiro nós vamos fazer a leitura do artigo 1º e depois vamos entender o que ele está tratando. Então, segundo o artigo 1º, qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, e assim o dispositivo prossegue listando uma série de entidades. Então veja, nós vamos tratar especificamente desse trecho qualquer cidadão. Antes de entrar nos detalhes, vamos descer aqui até o parágrafo 3º desse artigo 1º. O parágrafo 3º ele traz a seguinte explicação: a prova da cidadania para ingresso em juízo será feito com título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. Então agora vamos entender o que esse dispositivo pode nos dizer a respeito da condição de cidadão, ou seja, o que se pretende com essa expressão aqui, qualquer cidadão. Então veja, nós acabamos de verificar na nossa apostila que a Lei da Ação Popular estabelece que qualquer cidadão será parte legítima para propor uma ação popular e em seguida a lei complementa que a prova da cidadania será feita com título eleitoral ou com um documento que a ele corresponda. Para que vocês entendam o quão importante é esse dispositivo, vamos retornar rapidamente na nossa apostila. Veja que nós temos uma série de questões de concurso a respeito desse tema. Então, é exatamente por isso que nós vamos aprofundar no estudo dessa expressão, qualquer cidadão. Então vamos lá. Ser cidadão. Ser cidadão é a condição para que se possa ajuizar a ação popular, ou seja, é a condição para que se tenha legitimidade ativa para a ação popular. E o documento que comprova a condição de cidadão, como estudamos, é o título de eleitor ou outro documento que a ele corresponda. Então, sempre que você se deparar com uma questão de prova questionando sobre quem poderia ajuizar uma ação popular, você já deve partir do pressuposto que somente o cidadão poderia ajuizar essa ação popular. E se a questão for além, esse cidadão precisa apresentar o seu título de eleitor
para comprovar a sua condição de cidadão. O título de eleitor precisa estar anexo entre os documentos que constam na própria petição inicial. Então tem a petição inicial, os documentos que acompanham essa petição inicial e o título de eleitor precisa estar inserido ali entre os documentos que acompanham a petição inicial. Então vamos lá. Qualquer cidadão pode ajuizar uma ação popular, o que significa que quem não é cidadão não possui legitimidade ativa para ajuizar a ação popular. Então, sobre esse assunto, as questões de concurso público apresentam vários casos práticos questionando se uma ação popular poderia ou não ter sido ajuizada naquele caso. E geralmente aparecem aí um estrangeiro ajuizando uma ação popular, ou instituições públicas e pessoas jurídicas em geral. E a resposta é não, claro que não. Quem não é cidadão não pode ajuizar uma ação popular. Veja o estrangeiro, por exemplo. O estrangeiro ele não possui um título de eleitor aqui no Brasil e nem mesmo é um cidadão brasileiro. Então, naturalmente, um estrangeiro não pode ajuizar uma ação popular, ou seja, o estrangeiro não possui legitimidade ativa para a ação popular. E esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para um órgão público ou para uma pessoa jurídica e todos aqueles que naturalmente não possuem a condição de cidadão. Então, muitas questões de prova, na verdade, a maioria das questões de prova sobre esse tema, eles aparecem com a hipótese em que o Ministério Público ou a Defensoria Pública ajuizaram uma ação popular, ou então a questão está indagando se o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderia ajuizar uma ação popular. E a resposta é não, nós já sabemos que não. Naturalmente que o Ministério Público não é um cidadão e a Defensoria Pública também não é um cidadão, então a ação popular não pode ser ajuizada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Vamos retornar à nossa apostila. Aqui na nossa apostila, na parte que trata sobre a necessidade de ser cidadão para possuir legitimidade ativa para ajuizar uma ação popular, você tem aqui um tópico que fala sobre aqueles que não podem ajuizar uma ação popular. Então, você tem vários casos, por exemplo, os estrangeiros, e aqui tem outras hipóteses, né? E aqui você tem o Ministério Público, que já foi falado, inclusive há várias questões sobre o ajuizamento da ação popular pelo Ministério Público, e temos também aqui a Defensoria Pública com várias questões e partido político, ou seja, o que eles têm em comum é o fato de não serem cidadãos. Partido político não é cidadão, Defensoria não é cidadão, Ministério Público não é cidadão, e o estrangeiro não é cidadão brasileiro, portanto não possui título de eleitor. Agora que sabemos disso, vamos analisar essa súmula do Supremo Tribunal Federal. A pessoa jurídica não tem legitimidade para propor a ação popular. E a explicação para essa súmula é exatamente o que foi dito até agora. Uma pessoa jurídica não é um cidadão e sequer possui um título de eleitor. Então, logo, a pessoa jurídica não pode ajuizar uma ação popular. Até agora, nós aprendemos que a ação popular é uma ação judicial que pode ser ajuizada por aquele que é cidadão para requerer a anulação ou declaração de nulidade de atos que, direta ou indiretamente, causam alguma lesão ao interesse público. Sobre esse assunto, vamos analisar agora o que a Constituição e a Lei da Ação Popular entendem a respeito da proteção conferida pela ação popular, ou seja, qual é esse interesse público que pode ser protegido por meio de uma ação popular. Então vamos até a nossa apostila. Aqui na nossa apostila, no estudo do artigo 1º, parágrafo 1º, vejamos o que a Constituição Federal diz. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Então veja, aqui nós temos os bens jurídicos e interesses tutelados por meio da ação popular, segundo a Constituição Federal. Nós temos o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Nessa mesma linha, a Lei da Ação Popular, aqui no artigo 1º, parágrafo 1º, estabelece o que se entende por patrimônio público. E segundo a Lei da Ação Popular, consideram-se patrimônio público, para os fins referidos nesse artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. O grande segredo aqui é compreender que a ação popular não serve para proteger apenas o patrimônio público no sentido econômico da palavra. A ação popular não se limita
a proteger danos ao erário público ou às verbas públicas. A ação popular vai muito além. O conceito de patrimônio público tutelado, ou seja, o conceito de patrimônio público protegido pela ação popular, é amplíssimo. A ação popular serve para tutelar o interesse público como um todo. Como nós acabamos de ver, a ação popular abrange a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural e, além disso, o patrimônio público no sentido econômico da palavra. Então, que fique muito claro que a ação popular não serve apenas para proteger danos causados ao erário público ou às verbas públicas, mas sim para amparar lesões ao interesse público como um todo. Nós já sabemos, então, que qualquer cidadão pode ajuizar a ação popular para anulação ou declaração de nulidade de atos que causam alguma lesão ao interesse público. Então vamos continuar, e para continuar vamos utilizar um exemplo. Nesse exemplo agora você é um advogado muito famoso da sua cidade. E João, que é um cidadão brasileiro, contrata o seu escritório, contrata você, para ajuizar uma ação popular contra um ato que foi praticado pelo presidente da República. Ou seja, você, que é um advogado famoso da sua cidade, precisa ajuizar uma ação popular contra um ato praticado pelo presidente da República, a mais alta autoridade do poder executivo do país. Então, no exemplo dado, você está elaborando uma ação popular para anular ou decretar a nulidade de um ato praticado pelo presidente da República. Será que nesse caso você deve endereçar a sua ação popular para o Supremo Tribunal Federal? Afinal, estamos falando do presidente da República. A resposta é não. Você não deve endereçar para o Supremo Tribunal Federal. O correto é endereçar a ação popular para um juiz de primeiro grau, mesmo que seja uma ação popular relacionada a um ato praticado por uma grande autoridade, como, por exemplo, o presidente da República. E por que é assim? Por que a ação popular é assim? É assim porque a lei da ação popular estabelece. Vejamos o que a legislação diz. Antes de iniciarmos o estudo do artigo 5º, que trata sobre a competência para processar e julgar a ação popular, eu preciso que você observe que esse tema está destacado na cor verde, o que significa que é um tema com um índice elevadíssimo de incidência em provas de concurso público. É um tema que já foi cobrado muitas vezes em provas anteriores. É um tema que chamamos de tema importantíssimo e por isso destaque na cor verde. Então vamos dar a devida atenção que esse tema merece. Então o artigo 5º estabelece: conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao município. Apesar de toda essa redação, o que precisa ficar claro aqui é que a competência para conhecer a ação popular é de um juiz. Então, a ação popular, ela se inicia sempre perante um juiz de primeiro grau e não perante um tribunal. Então, o que esse artigo está dizendo é o seguinte: a ação popular será iniciada perante um juiz de primeiro grau. Não importa o quão importante seja a autoridade responsável pelo ato praticado. Ainda que seja uma ação popular contra o presidente da República, a ação popular precisa ser iniciada perante um juiz de primeiro grau. Sobre esse assunto, vamos retornar à nossa apostila e verificar um importante informativo do Supremo Tribunal Federal. Aqui na nossa apostila sobre esse tema, nós temos esse informativo do Supremo Tribunal Federal que trata sobre a competência para processar e julgar a ação popular, exatamente em um caso de uma ação popular ajuizada contra ato praticado pelo presidente da República. E segundo o Supremo Tribunal Federal, a competência para julgar a ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do presidente da República, é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Então, a competência para processar e julgar uma ação popular é do juízo de primeiro grau. Isso significa que a sua petição inicial não pode saltar o juízo de primeiro grau e endereçar a ação popular para um tribunal ou para o Supremo Tribunal Federal, pois não existe competência originária de tribunal ou competência originária do Supremo Tribunal Federal em ações populares. A regra é clara: a ação popular se inicia perante um juiz de primeiro grau. Agora vamos prosseguir no estudo da ação popular e vamos a um outro exemplo. Imagine que um indivíduo chamado João tenha ajuizado uma ação popular
pretendendo anular um ato praticado pelo governador do seu estado. E você, sabendo disso, quer atuar nessa ação popular ao lado de João. Você concorda com João. Você então quer atuar na mesma causa que João ajuizou ao lado de João, que é o autor da ação. Você quer ajudar João a vencer essa ação contra o governador. Você pode fazer isso? Você pode atuar ao lado do autor da ação popular? Você pode. Veja na apostila o que a legislação diz. A lei da ação popular nos diz que é facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. O tema está colorido por ser um tema muito recorrente em provas, inclusive temos várias questões sobre isso. Mas o fato é então que a legislação nos diz que um outro cidadão pode atuar ao lado do autor da ação popular na qualidade de litisconsorte ou de assistente. Agora um dado curioso. Curiosamente, esse dispositivo que acabamos de realizar a leitura é um artigo bastante simples, mas é muito exigido em prova de concurso público, tanto que ele está destacado em colorido na nossa apostila. Então, na nossa apostila, você constata que há várias questões de concurso público envolvendo essa questão do outro cidadão que atua como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. Então, entenda o seguinte: após um primeiro cidadão ter ajuizado uma ação popular, qualquer outro cidadão poderá se habilitar para atuar ao lado do primeiro cidadão. Vamos prosseguir no estudo da ação popular com um outro exemplo. Imagine que a prefeitura esteja realizando uma licitação para contratar uma empresa que seja capaz de fornecer uma quantidade muito grande de folha Chamex para essa prefeitura. Então, durante alguns anos, essa empresa fornecerá, a empresa que se sagrar vencedora dessa licitação, fornecerá uma enorme quantidade de folha Chamex para a prefeitura. A empresa Folhas S.A. fica sabendo dessa licitação, e então essa empresa vai fazer de tudo para vencer essa licitação e obter lucros altíssimos. Então imagine que a empresa Folhas S.A. tenha conseguido articular um esquema fraudulento e com isso essa empresa acabou vencendo essa licitação. Como vencedora da licitação, por meio de uma fraude, a empresa Folhas S.A. começa a vender então uma quantidade muito grande de folha Chamex para a prefeitura todos os meses. E acontece que essa venda ocorre por um preço muito acima do valor de mercado. E sabendo de toda essa trama, você, cidadão, ajuiza então uma ação popular para anular a contratação da empresa Folhas S.A. e requerer a condenação dos responsáveis ao pagamento de uma indenização por todos os prejuízos causados, ou seja, você quer a condenação dos responsáveis ao pagamento de perdas e danos. Então você ajuizou essa ação popular e ao final dessa ação popular teremos uma sentença. E sobre essa sentença, veja o que estabelece a Lei da Ação Popular. Artigo 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano quando incorrerem em culpa. Vamos traduzir esse artigo para uma linguagem mais simples, retomando aquele exemplo em que você ajuizou uma ação popular para anular a contratação da empresa Folhas S.A. Se a sentença entender que você, cidadão, tem razão, a sentença vai decidir que a empresa Folhas S.A. nunca venceu aquela licitação, ou seja, a sentença vai decidir que a contratação da empresa Folhas S.A. é nula e que não deve produzir efeitos, pois foi uma licitação fraudulenta. Acontece que o que esse artigo diz é que a sentença não pode parar por aí, não basta decretar a invalidade do ato impugnado, ou seja, não basta decretar a invalidade da licitação e do contrato administrativo. A sentença precisa fazer mais, a sentença precisa ir além. Na ação popular, a sentença precisa resolver o problema como um todo. A sentença da ação popular precisa também condenar os responsáveis por todos os prejuízos causados à prefeitura. Além de decretar a invalidade da contratação da empresa, a sentença precisa decidir ainda quem vai devolver todo o dinheiro desviado da prefeitura e qual vai ser o valor devolvido, ou seja, a sentença precisa condenar os envolvidos em perdas e danos. Sendo assim, a empresa será condenada a indenizar todos os prejuízos causados. Essa é a ideia desse artigo. A sentença de procedência da ação popular deve decretar a invalidade do ato impugnado e, além disso,
condenar os envolvidos ao pagamento de perdas e danos. Agora entenda, existem alguns casos em que a ação popular não envolve um prejuízo ao erário e, nesses casos, possivelmente não haverá espaço para condenação em perdas e danos. Imagine, por exemplo, que a empresa Folhas SA tivesse vendido essas folhas Chamex pelo preço correto, ou seja, pelo preço de mercado realmente. A empresa Folhas SA realmente fraudou a licitação para vencer e assim ser contratada, mas colocou o preço das folhas Chamex no preço real, ou seja, o preço correto de mercado. Então, ainda que a contratação dessa empresa tenha sido irregular, essa contratação irregular não causou um efetivo prejuízo ao erário. Nesse caso, o contrato precisa e deve ser declarado nulo realmente, mas não há aqui um prejuízo a ser indenizado e, por isso, pode ser que a sentença, nesse exemplo, não precise condenar os responsáveis em perdas e danos. Eu expliquei tudo isso para que você entenda o seguinte informativo do STJ. Vamos à nossa apostila. Ainda que procedente o pedido formulado em ação popular para declarar a nulidade de contrato administrativo e de seus posteriores aditamentos, não se admite reconhecer a existência de lesão presumida para condenar os réus a ressarcir ao erário, se não houve comprovação da lesão aos cofres públicos, normalmente quando o objeto do contrato já tenha sido executado e exista um laudo pericial e parecer do Tribunal de Contas que concluam pela inocorrência de lesão ao erário. Esse caso, analisado pelo STJ, era exatamente um caso de uma empresa que fraudou uma licitação, ou seja, há uma fraude, mas vendeu seus produtos e serviços pelo preço correto, ou seja, pelo preço de mercado. Lembre-se que no informativo fala-se inclusive que há um parecer do Tribunal de Contas reconhecendo que não houve prejuízo ao erário, ou seja, a ação popular aqui nesse caso não se justifica pela ocorrência de um prejuízo em termos de dinheiro público. Na realidade, a ação popular aqui, ela se justifica porque houve um comportamento, houve uma fraude e se entende que isso não é justo e correto para quem atua em nome de órgãos públicos ou com órgãos públicos. Em palavras mais técnicas, a ação popular, nesse caso avaliado pelo STJ, não envolve uma lesão ao erário público, mas sim uma lesão à moralidade administrativa. Então, nesse caso aqui analisado nesse informativo do STJ, não houve um prejuízo econômico para a administração pública. A administração pública pagou o preço de mercado, o mesmo preço que seria pago caso a licitação não tivesse sido fraudada. Por isso, esse é um caso de uma ação popular em que não houve uma lesão ao erário. Sendo assim, o STJ entendeu que não havia sentido em se esperar uma condenação dos responsáveis ao ressarcimento de valores ao erário. No caso ali, bastava que a sentença decretasse a invalidade da contratação, ou seja, a contratação dessa empresa seria invalidada, mas não haveria que se falar em indenização de prejuízos porque não houve prejuízo naquele caso. Agora vamos retomar a nossa apostila. Caso decorridos 60 dias para a publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. Trata-se aqui do princípio da indisponibilidade da execução coletiva. Para esse artigo ficar claro, vamos utilizar um exemplo. Imagine que uma empresa tenha sido contratada para a prefeitura para construir uma tubulação que deveria encaminhar o esgoto da cidade até uma estação de tratamento. Ocorre que essa empresa está fraudando o contrato e, na realidade, a empresa está despejando todo o esgoto da cidade no rio da região. E acontece que João acaba descobrindo essa fraude e, para resolver esse problema, João ajuiza uma ação popular requerendo o fim do contrato entre a prefeitura e essa empresa e a condenação dos empreiteiros ao dever de despoluir esse rio da região. O processo se inicia e João vence a ação em primeira instância, ou seja, João obtém uma sentença favorável. Acontece que a empresa recorre e o processo sai das mãos do juiz de primeiro grau e sobe para um tribunal. Ocorre que também no tribunal o João continua vencendo essa ação, ou seja, em segunda instância a sentença foi confirmada e também no tribunal João obtém a condenação dessa empresa e dos empreiteiros envolvidos. Essa decisão, entre várias medidas, condena os empresários ao dever de despoluir o rio da região. Até aí tudo bem. Agora imagine o seguinte,
Todas essas discussões acabaram e agora João precisa fazer valer essa decisão que ele obteve, ou seja, João precisa promover a execução da decisão contra esses empresários para que assim esses empresários sejam forçados a despoluir o rio. Em palavras mais práticas, João precisa peticionar naquele processo requerendo que a sentença seja executada, ou seja, requerendo que os empresários sejam intimados para iniciar a despoluição do rio. Acontece que o empresário é muito esperto e entra em contato com João e fala o seguinte: Fala João, tudo bem? Aqui é o empresário, poluidor dos rios, tudo bom com você aí? Olha, eu vi que você venceu a gente naquele processo do esgoto. Veja bem, a minha construtora tem aqui um apartamento de frente para o mar aí na sua cidade. Que tal você desistir dessa ação? Não executa não essa sentença aí. Se você fizer isso, você vai ganhar esse apartamento de presente. Se você tiver o mar para nadar, né, João, você não vai precisar se preocupar com esse rio aí. Então desiste desse processo, você vai me ajudar e assim eu te ajudo. Se você desistir desse processo, eu te dou a chave desse apartamento amanhã mesmo. E assim, João aceita esse apartamento e desiste de executar essa sentença. Ou seja, dali para frente, João nunca mais peticionará naquele processo requerendo a intimação dos empresários para iniciar a despoluição do rio. Então, veja bem, temos um caso aqui em que João obteve um título executivo judicial, mas a fase executiva não se inicia, pois João simplesmente não peticiona requerendo o cumprimento da decisão. Se eventualmente o cidadão desistir numa situação dessa, o que acontece? Na realidade, João não ganha um apartamento. O Ministério Público assume essa função. Não adianta João desistir agora. O Ministério Público assume a ação e promove o cumprimento da decisão judicial. Nesse exemplo dado, o Ministério Público assumirá o processo e peticionará requerendo a intimação dos empresários para iniciar a despoluição dos rios. E por que isso acontece? Porque o autor da ação popular não consegue desistir da ação que ele próprio ajuizou. Isso decorre do fato de que o interesse envolvido nessa ação não é um interesse exclusivo do cidadão autor da ação popular. É um interesse de toda a sociedade. Então não cabe a um único cidadão frustrar um interesse de toda a sociedade, sobretudo quando esse interesse já está inclusive reconhecido por uma decisão judicial, inclusive confirmada em segunda instância. Essa característica que eu acabei de mencionar é exatamente o princípio da indisponibilidade da execução coletiva. Segundo esse princípio, quando um autor iniciar um processo coletivo, como é o caso da ação popular, e esse autor obtiver uma decisão favorável ao interesse de toda a sociedade, ou seja, quando esse autor obtiver uma decisão que interessa a todos, esse único indivíduo não pode decidir por si só abrir mão desse interesse, ou seja, ele não pode expor, não pode deixar de executar essa decisão. Trata-se da indisponibilidade da execução coletiva, o que significa que a execução de um interesse coletivo é indisponível. O indivíduo não pode dela dispor. Vamos agora ao artigo 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Da sentença que julgar a ação procedente, caberá apelação com efeito suspensivo. Vamos nos ater nesse primeiro momento a essa parte final do dispositivo que fala que da sentença que julgar a ação popular procedente, caberá apelação com efeito suspensivo. Então imagine que uma empresa tenha construído indevidamente uma tubulação e essa tubulação deságua o lixo da cidade em uma lagoa. Diante disso, um cidadão ajuiza uma ação popular para exigir o desfazimento dessa obra e também a condenação dessa empresa ao dever de despoluir essa lagoa. Agora imagine o seguinte, o cidadão ajuizou essa ação popular para resolver a questão e a sentença entendeu que o cidadão realmente tem razão, ou seja, houve uma sentença de procedência. O juiz analisou o processo e prolatou a sentença, concluindo que o autor da ação popular é que tem razão e que a empresa está errada. Como toda e qualquer decisão em todo e qualquer processo, a empresa condenada ainda pode recorrer, ainda cabe recurso. Então isso significa que, via de regra, a empresa ainda não precisa começar a desfazer a obra, nem a começar a despoluir o rio. A empresa ainda pode recorrer. Essa empresa poderá interpor o recurso de apelação, que, segundo a lei estabelece, terá efeito suspensivo, ou seja, terá o efeito de suspender a eficácia da sentença. Ou seja, o recurso de apelação, ao suspender a eficácia da sentença,
permite com que essa sentença não possa ainda ser executada. Então, via de regra, a empresa ainda não precisa iniciar a despoluição do rio e nem mesmo o desfazimento da obra. Em outras palavras, se a sentença julgar a ação popular procedente, ainda caberá apelação com efeito suspensivo. É isso que está sendo dito na parte final do dispositivo. Agora vamos analisar a parte inicial do dispositivo. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Então veja bem, se, ao contrário do exemplo anterior, a sentença tivesse entendido que o João não tem razão, ou seja, a sentença conclui pela carência ou pela improcedência da ação, a lei estabelece que essa sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Não poderá então produzir efeitos enquanto não for confirmada pelo tribunal. Para ficar claro, vamos a um outro exemplo. Imagine que determinada empresa tenha construído aquela tubulação que deságua o lixo da cidade em uma lagoa e que um cidadão tenha ajuizado uma ação popular para exigir o desfazimento dessa obra e a condenação da empresa ao dever de despoluir essa lagoa. Então, diante disso, imagine que um cidadão ajuizou a ação popular para defender o interesse público, ou seja, para exigir a despoluição da lagoa e o desfazimento daquela obra. Mas por algum motivo a sentença entendeu que esse cidadão não tem razão. Ou seja, a sentença concluiu pela carência ou pela improcedência da ação. E assim, nesse caso, o interesse público foi vencido. Sabendo disso, esse cidadão ficou desanimado e desistiu de tocar essa ação popular em frente. Ou seja, o cidadão não pretende interpor nenhum tipo de recurso contra essa sentença que entendeu que a empresa é que tem razão. Mesmo que esse cidadão desista de recorrer, ou seja, mesmo que esse cidadão não interponha um recurso de apelação contra essa sentença, a questão, o processo, será automaticamente remetido do juiz de primeiro grau, que prolatou a sentença, para o tribunal, que irá reanalisar essa sentença. Trata-se aqui do que chamamos de reexame necessário. Essa sentença que concluiu pela carência ou improcedência da ação popular será submetida a uma reanálise, ao reexame necessário pelo tribunal. É necessário o reexame dessa sentença por um juízo acima desse juiz de primeiro grau, pois a lei diz que essa sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Então é somente após essa sentença ser confirmada pelo tribunal é que essa decisão poderá produzir efeitos contrários ao interesse público. Então veja, um cidadão ajuizou uma ação popular na defesa do interesse público, a empresa se defendeu contra os argumentos do autor dessa ação e o juiz, analisando ambos os lados, entendeu que o autor da ação popular não tem razão. O juiz prolatou então uma sentença que, ao menos em tese, não é favorável ao interesse público. Então essa sentença ainda não pode produzir efeitos. Então vamos recapitular. A ação popular é um remédio constitucional que permite que qualquer cidadão com título de eleitor defenda em juízo interesses de toda a coletividade. Para ajuizar essa ação popular, é necessário ter a condição de cidadão, o que se comprova com o título de eleitor. Por isso, uma pessoa jurídica não possui legitimidade ativa para ajuizar uma ação popular. Pela mesma razão, o Ministério Público ou a Defensoria Pública também não possui legitimidade ativa para ajuizar uma ação popular. Outro ponto relevante é que a ação popular não se limita aos casos de danos ao patrimônio financeiro dos órgãos públicos, podendo ser ajuizada, por exemplo, em casos de atos lesivos à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Outra questão muito relevante é que a ação popular deve ser ajuizada sempre perante um juiz de primeiro grau, não deve ser protocolada diretamente em um tribunal. Como exemplo, nós citamos uma ação popular para anular um ato praticado pelo presidente da República e até mesmo em casos de ação popular contra ato praticado pelo presidente da República, o ajuizamento da ação popular não deve ocorrer diretamente no Supremo Tribunal Federal, pois a ação popular sempre se inicia perante um juiz de primeiro grau. Pode até ser que essa ação popular chegue ao Supremo Tribunal Federal após sucessivos recursos, mas a ação popular deve se iniciar perante um juiz de primeiro grau. Um outro ponto é que a sentença que julgar procedente a ação popular, além de decretar a invalidade do ato impugnado, deve condenar os responsáveis ao pagamento de perdas e danos,
sempre que essa condenação for pertinente em razão do objeto da ação. Eu tenho certeza que você já entendeu que você precisa acertar pelo menos 80% das questões de uma matéria para ser aprovado. E para garantir a sua aprovação, você precisa investir no nosso curso de Direito Constitucional. É só com o nosso curso que você terá acesso a todas as nossas aulas e a nossa apostila completa. E tudo isso com muito conteúdo e estatísticas indicando aqueles temas que são mais cobrados em provas de concurso público. Então agora você já entendeu a importância de investir no nosso curso, você deve então ir até a descrição deste vídeo e encontrar o link para o curso. E você vai começar agora mesmo a estudar Direito Constitucional da forma correta.